Você provavelmente já ouviu falar sobre a cannabis, um tipo de planta com diversas variedades, sendo as mais conhecidas a cannabis sativa e a cannabis indica. Mas você sabe como essas plantas podem ajudar na nossa saúde? Para você entender um pouco melhor, eu vou falar sobre ciência e história hoje. A cannabis contém mais de 400 substâncias químicas, das quais 60 se classificam na categoria canabinoides. Canabinoide é o termo utilizado para descrever uma substância que ativa um receptor canabinoide. Um receptor é uma espécie de fechadura que só se abre para uma determinada chave, com um código certo. O nosso corpo produz essa chave, que são os endocannabinoides. As plantas também produzem. É uma chave parecida, né? Que ela também consegue abrir essa fechadura. São os fitocannabinoides. Você sabia que a cannabis não é a única planta que produz canabinoide? Pois é, o girassol, pimenta preta, cacau, entre várias outras plantas também produzem canabinoides, né? Os fitocannabinoides. Mas e para que serve esse sistema canabinoide? Como o nosso organismo de animais e plantas se beneficia dessas substâncias? O nosso organismo está sempre buscando equilíbrio, a famosa homeostase. Para isso, ele usa 3 sistemas de regulação. O sistema nervoso, que é aquele que percebe e responde às mudanças através de estímulos elétricos. O sistema endócrino, que controla o equilíbrio químico. E o sistema endocannabinoide, que participa do equilíbrio após um dano, um estresse. Por exemplo, quando a gente sente uma dor muito forte, o sistema endocannabinoide é ativado para diminuir essa dor. Em situações de estresse excessivo, ele induz relaxamento. Em algumas lesões ou doenças, os endocannabinoides atuam diminuindo a inflamação e prevenindo a morte celular. Agora eu vou falar um pouquinho de história. Vamos voltar lá na China antiga. A gente tem registros de 2.700 anos antes de Cristo que mencionam o uso da planta cannabis para tratar uma variedade enorme de doenças. No Egito Antigo, o papiro Ebers, escrito 1.500 anos antes de Cristo, é o tratado médico mais antigo que se tem conhecimento hoje na humanidade. Nele também havia indicação do uso medicinal da cannabis. Esse papiro está lá na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Com o passar dos séculos, a cannabis continuou a ser utilizada para fins medicinais em diferentes partes do mundo, sendo registrada em textos médicos de civilizações como a Grécia Antiga, a Índia. Na Europa, a cannabis foi trazida por Napoleão Bonaparte após invadir o Egito em 1799. Curioso sobre os efeitos analgésicos daquela planta. Em 1889, o primeiro estudo foi publicado na Lancet, até hoje uma das principais revistas médicas do mundo. Desde então, os estudos científicos a respeito da cannabis e seus canabinoides vêm crescendo a cada dia. Os receptores canabinoides, aquelas fechaduras que eu falei no começo do vídeo, só foram descobertos em 1992. Agora vamos um pouquinho de polêmica que é para apimentar esse vídeo. Mas se a humanidade faz uso medicinal da cannabis há milênios, por que ela foi proibida no século XX? Nos anos de 1920, a famosa lei seca que proibia a produção e comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, a cannabis, que até então era de uso restrito de umas minorias mexicanas, passou a ser consumida por mais pessoas e o seu uso chamou a atenção das autoridades. E ela foi incluída na lista de narcóticos proibidos. Existem outras teorias que dizem que a indústria fabricante de fibras sintéticas patrocinou políticos para proibir a cannabis com medo da concorrência, pois a cannabis tem uma ótima qualidade de fibra, né? Alguns dizem que a proibição é um reflexo do preconceito com o negro e populações marginalizadas que faziam seu uso. Outra teoria de que foram moralismos religiosos que condenavam a noção de prazer sem merecimento. Nunca teremos certeza sobre o motivo que levou à marginalização da cannabis. Mas o importante é que agora a ciência abriu os olhos para o potencial medicinal dessa planta. E a cada dia temos mais evidências científicas dos seus benefícios. É importante ressaltar que mesmo com os benefícios medicinais da cannabis, fumá-la não é saudável. Assim como não é saudável fumar tabaco, cigarro eletrônico. Toda combustão gera substâncias tóxicas que aumentam o risco de câncer e outras doenças pulmonares. Se quiser saber mais sobre a cannabis medicinal, se inscreve aqui no meu canal e me segue lá no Instagram, @dracamila.med.